sejam bem-vindos, muito bem-vindos a esse espaço de diálogo sobre meio ambiente, direito ambiental e sustentabilidade. Aqui recebemos biólogos, recebemos demais técnicos, advogados, professores e pesquisadores. E hoje, especialmente, aqui a Robéria Silva está recebendo Isabelle Blengini. Seja bem-vinda, Isabelle. Isabelle é bióloga, especialista em direito ambiental, trabalha com educação ambiental, é uma querida no meio e a gente tem o prazer de recebê-la nesta noite de hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto que eu tanto amo, com uma perspectiva muito importante, que é a da comunicação. E aí vamos falar um pouquinho da sua experiência, né? Bora lá. Eu fiz algumas anotações, mas eu quero saber assim, conte pra gente o que você exatamente faz, qual o seu envolvimento com a educação ambiental, já que o podcast de hoje é especialmente sobre educação ambiental. Lembrando que é uma das formas de promover a defesa e a preservação do meio ambiente. Está lá na Constituição, no artigo 225. A gente fica preso só ao caput, mas os incisos, eles demonstram de que forma a gente pode tornar efetiva a proteção e a defesa do meio ambiente. Perfeito, perfeito. Essa educação ambiental, né, que a gente se propõe a discutir, ela já vem na minha vida há muito tempo. Né? Eu acho que desde a minha graduação eu já atuo com os projetos, né, da educação ambiental, já faz um bom tempinho aí, vamos dizer uns 15 anos, e desde então, Roberto, eu já passei por diversos espaços, né, para a gente pensar essa educação ambiental que a gente vai construindo ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, né. Hoje eu desenvolvo um papel de gerente, né, de educação ambiental e relações sociais na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, já há algum tempo, né? Então, ali trabalho diretamente com a implementação dessa política pública tão importante para a nossa sociedade, né? Então, já passei por diversos espaços, terceiro setor, né? Escolas, ONGs e no momento também empresários, né? Então, assim, hoje eu já estou nesse espaço já da discussão de como nós vamos efetivar essa educação ambiental que a gente já vem discutindo, como você bem disse, né? Até dentro da nossa Constituição, com a nossa política nacional, que é lá de 99, e eu digo que eu sou fruto dessa política, né? Porque quando eu estava no colégio, né? Lá em 99, terminando o meu colegial, nós começamos a discutir diante das escolas essa educação ambiental no ambiente formal. E nesse momento, eu comecei a trabalhar com os projetos, veja, em 99, fruto dessa política implementada, né? E aí eu comecei a entender o que era a questão ambiental e naquele momento a gente pegava a nossa sacolinha e ia recolher os resíduos da cidade. Que interessante! Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de se discutir, né? A questão da implementação dessas políticas e desde 99, né? Aí venho trabalhando e me motivando nessa gestão ambiental. Agora eu estou entendendo, porque você já falou que já é uma coisa que vem lá do passado, porque para você já começou muito cedo, né? Mas de que forma você desempenha essas atividades? Na prática, como é que funciona esse projeto, essa função sua de gerenciamento? Como é que funciona? Bom, a gente já estuda essa área há muito tempo e praticamente a gente constrói os nossos programas, né? Hoje a gente já tem aqui no estado a política, que não é novidade, mas ela é a política estadual de educação ambiental, lá de 2010, né? E aí, quando eu entro na secretaria, a gente começa a desenvolver o plano estadual de educação ambiental. Né? Então, a prática hoje é a execução desse plano, Roberto. Nós estamos aí já, ele foi criado, né, em 2022 e hoje nós estamos na execução. Mas como é essa prática dessa educação ambiental? Isso, né? Isso. Eu preciso ressaltar que eu trabalho no âmbito da educação ambiental não formal.
né? Dentro da nossa política, tanto nacional como estadual, nós temos 2 âmbitos da educação ambiental, que é o âmbito não formal, do qual as secretarias de meio ambiente, né, sendo elas municipais ou estaduais, né, são então as responsáveis pela implementação dessa política. E no âmbito formal, os responsáveis são as SEDUCs, né, ou as secretarias de educação. Então, eu especificamente trabalho hoje no âmbito não formal, com as comunidades, né, com os espaços não formais como um todo. Não quer dizer que nós não estamos com os projetos na escola, né? Nós estamos, mas nós não trabalhamos com a curricularização, com o espaço do currículo, né, com a profissionalização dos professores, e sim com esses espaços das comunidades, povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, e nessa ideia desse âmbito. Mas, Deli, como que funciona isso na prática, né? Eu ia perguntar quais eram essas comunidades, só para deixar mais claro para... Nós temos hoje, né, no recorte territorial de Sergipe, 8 territórios. Então, a gente trabalha com esse recorte territorial. E nós temos algumas comunidades que a gente já tem influência direta, vamos dizer assim, né? Algumas áreas ribeirinhas, como a Bacia do São Francisco, né, da qual a gente já tem alguns projetos ali, e projetos a nível estadual, né? Então, projetos como hoje a gente já vem implementando. Então, a gente tem na área, né, de gestão, nós temos os planos que orientam, né, os nossos processos e os projetos que vêm como a atividade em si, que tem começo, meio e fim. Então, hoje nós temos alguns projetos que a gente já desenvolve, tanto na secretaria como pessoal, né, projetos pessoais, que são alguns trabalhando mais essa questão da formação e da sensibilização, né, para que a gente possa entender quais são, né, as nossas, vamos dizer assim, preocupações e como a gente pode conservar e proteger esse ambiente, né, de uma forma mais sustentável. Então, assim, projetos como o Dialogar hoje, né, que é aí da nossa secretária, que é vamos dizer assim, uma forma que ela trouxe aí de trazer educação ambiental para o cerne da secretaria, né? Então, a secretária do meio ambiente, exatamente. É isso? A nossa secretária, ela abraçou a educação ambiental de uma forma que eu fico muito contente hoje, né? Que eu acho que ela vamos dizer, se sensibilizou. Acho que foi a pessoa mais importante a ser sensibilizada nesse momento. E aí nós temos essa proposta do programa Dialogar, que vem com 3 projetos, né? Que vão ali trabalhar a área tanto da formação dos jovens, que aí também é uma área importante no ambiente não formal, né? Também trabalhamos com educação ambiental itinerante, que é um processo que hoje nós temos para trabalhar no entorno das unidades de conservação, e também o Barco Escola, que é o nosso projeto, vamos dizer assim, que está sendo gerado para trabalhar nas bacias hidrográficas. Então, nós temos tanto essa articulação, e sem contar os outros projetos pessoais também, né? Hoje eu sou também professora da especialização, então a gente trabalha diretamente com a formação das pessoas que estão em campo. Entendi. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Os projetos vão acontecendo, a gente vai desenvolvendo, e eu tenho uma equipe hoje que posso, então, contar com a implementação. E que Sergipe vamos dizer assim, um dos poucos estados com tantas pessoas envolvidas na educação ambiental. Então, vamos dar parabéns à secretária do Meio Ambiente, Débora, né? Exato. Eu tive a oportunidade de conhecê-la enquanto ela estava à frente da ADEMA. Mas, enfim, você pode destrinchar um desses projetos, Claro. assim, explicar como é que de fato ele funciona e como ele traz essa educação ambiental para essas comunidades. Você pode escolher o projeto X, o projeto Y. Vamos lá, você começou tratando da 225, né? Sim, Que foi. a educação ambiental ela tem que estar em todas as áreas de ensino, vamos dizer, em todas as etapas do ensino. Hoje nós temos que eu sou apaixonada, né? Como eu falei para você, eu tenho uma filhinha pequenininha, que é com o teatro, de uma forma lúdica, né? Nós vamos hoje trabalhar com teatro que chama para os pequenos, para a educação infantil. São os guardiões do meio ambiente, né? Então, nós vamos nas comunidades, né? Nós já estivemos recentemente em Pirambu, ali com Tamar, tivemos também em Pacatuba. Amanhã eu vou estar em Santana de São Francisco, né? Com esse teatro. Então, assim, é um teatro que traz de uma forma bem lúdica a questão das mudanças climáticas,
né, trata sobre a questão de como as crianças podem se tornar guardiões do meio ambiente, né? Então, assim, e também ele tem essa coisa de trazer essa magia do teatro, porque a gente acredita que não é só através, né, da ideia, vamos dizer assim, de uma fiscalização, mas que as crianças estão ali promovendo dia a dia essa política. Então, quando a gente traz essa perspectiva do teatro, né, do contato com as crianças, com a arte, mas que já traz essa informação sobre a preservação, esse é um dos projetos. Então, ele é uma ação, formação ecocidadã, né? Também temos outros, né, que a gente também já trabalha com a perspectiva da educomunicação, que é exatamente esse momento que nós estamos fazendo aqui, com a criação de conteúdos para que os jovens também possam se apropriar e discutir as problemáticas ambientais dentro do seu contexto, né? Então, isso pra gente, a gente está garantindo que isso fique perdurando, né? E finalizando o Barca Escola, como eu já falei. Gente, eu não sabia como é importante a divulgação. Eu não sabia da quantidade de projeto existente no estado de Sergipe. Eu estou encantada. Eu estou encantada, né? Porque eu já vim de uma época que isso era meio que ausente, né? Para a gente não comprometer o espaço histórico, mas eu estou encantada. Mas, assim, quais são os desafios quando a gente fala? Pelo que eu estou percebendo, os projetos eles são bem elaborados, a proposta é interessante, mas quando chega nas escolas, nas comunidades, quais são os principais desafios quando a gente fala de educação ambiental? Para mim, é a institucionalização desses projetos, para que eles se tornem permanentes, né? E quando você fala desse espaço histórico, eu te entendo perfeitamente, porque é exatamente isso. Nós não podemos deixar que isso seja momentos pontuais. Por isso que a educação ambiental, ela tem que trabalhar com esse momento de permanência. E para mim o maior desafio é essa institucionalização da educação ambiental, ou seja, que isso se torne normativas. E aí dentro desse contexto, né, nós temos a nossa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. O que é isso? É o Conselho da Educação Ambiental, que todos os estados têm, né? Desde a sua, vamos dizer assim, ali no seu momento de construção das políticas públicas foi, né, criado esses espaços, que é como um conselho, do qual esse ano, recentemente, como você falou, né, graças a todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, esse ano, no dia 13 de junho de 2025, ela foi reestruturada. Ela estava com uma estrutura da DEMA e agora ela passou a ser reestruturada, com todos os movimentos sociais, com representação estudantil, para que a gente possa construir essas políticas públicas de forma institucionalizada. Lembra aquela demanda do licenciamento, que a gente não vê aquela educação ambiental? Exatamente. Lembra aquela? Lembro, então, que ficava só no papel, aí visitavam a escola e dizia, não, o papel foi cumprido, a condicionante foi cumprida. Mas agora, com essa institucionalização, nós vamos poder ter normativas que vão, de fato, entender o que é necessário nessa educação ambiental, no licenciamento, na educação ambiental nos espaços formais, na educação ambiental para comunidades e povos tradicionais. Então, a gente quer começar a dialogar, mas isso não vai ser a SEMAC que vai fazer, isso vão ser a SEMAC, a SEDUC e todos esses atores que já trabalham. Então, dentro desse colegiado, né, que é a SEAS, nós temos a UFES, o IFES, outros atores que já atuam e que vão contribuir com essa institucionalização. Porque quando a gente sai, ela vai ficar. As normativas vão ficar, a institucionalização desses espaços vão ficar. E ela vai estar sendo desenvolvida nos recursos hídricos, nas unidades de conservação, nos resíduos sólidos, e a gente vai poder, de fato, nas áreas especialmente protegidas, né? Protegidas, a gente vai poder cobrar que isso seja permanente, contínuo, que é essa a nossa luta. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Muito permanência bem. E continuidade. Muito bem. Vamos mais aqui.
Você, de certa forma, já respondeu o que eu iria te perguntar, né? O que deveria mudar nas políticas públicas para fortalecer a educação ambiental? Você já trouxe um ponto, que é o ponto da institucionalização, para que algo não fique isolado, né? Eu desenvolvo um projeto aqui, aí depois esse projeto não tem a continuidade, ou ele talvez não tenha a acuidade necessária para tornar essa educação de tal modo que se reverbere em conscientização e propagação da educação ambiental pelos estudantes, pela comunidade, pelas pessoas, pelo cidadão. Então, é isso. Esse desafio é grande, né? Como você colocou, a gente tá nesses espaços, né? A institucionalização, ela é necessária. A gente tem também dentro da, vamos dizer assim, né? O que é essa educação ambiental já está na nossa política, né? Que são as questões do desenvolvimento individual, mas também da coletividade. Então, a gente tem que envolver aos indivíduos. Eu tenho certeza que você já é, né? Uma pessoa que trabalha com essa forma sustentável de viver, e muitos de nós já somos. Só que nós precisamos ir para a coletividade, para a ação coletiva, né? Sair dessa ação individual que nós já fazemos, a separação dos nossos resíduos, a diminuição do uso dos recursos, como água, energia, isso a gente já fez. E isso é papel da educação ambiental. Se hoje a gente fecha aquela torneirinha, é porque a educação ambiental já está fazendo seu papel. Então, hoje, esse papel a gente já consegue enxergar. Muito ainda temos que avançar. A questão do resíduo é sempre uma lacuna, né? Porque a gente precisa, de fato, sempre ter essa permanência. Porém, esse maior desafio de juntar a educação formal com a educação não formal, com a educação ambiental nas escolas, ela é fundamental. Agora, é interessante, como cidadãos, né? A gente saindo um pouquinho da escola, um pouquinho das comunidades, ainda que você diga que já está nesse movimento desde 1999, porque você está nesse pioneirismo, mas a gente sabe que não é tão pioneiro assim, né, na prática, para todos os cidadãos. Então, a minha pergunta é: o que o que é que você aconselha, né? Inclusive em relação à própria iniciativa privada, né? Sim. Porque a gente está trazendo a perspectiva do poder público, mas o dever de proteger e defender não é só do poder público, né? É de toda a coletividade, né? Eu preciso, para ter projetos necessariamente de uma condicionante, de um licenciamento ambiental, né? Se eu tenho que falar de educação, eu preciso esperar por uma condicionante de uma licença ambiental. O que você fala num aspecto maior, onde a gente pense no cidadão como um todo, né? Em todos os cidadãos, em cada um dentro do seu papel e dentro do seu espaço. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Bom, eu acho que nós somos efetivamente muito cobrados pela mudança, né? E nós já estamos agindo. Eu acho que o cidadão como um todo, embora a gente fale, né, que existe uma ideia de que não se está acontecendo algumas questões, nós estamos evoluindo. Porém, isso ainda é pouco, né? Então, assim, a gente dizer que a gente está conseguindo controlar as questões climáticas através só da diminuição dos nossos usos dos nossos recursos ainda não é verdade, né? Nós precisamos, de fato, chegar nas questões, né, das empresas, que são os grandes consumidores dos recursos, né? Como é que isso está ali chegando? Mas eu também acredito que hoje existe uma força empresarial através aí, né, de programas relacionados à sustentabilidade dentro das empresas, da qual a gente também presta consultoria para essas empresas. Então, assim, já existe uma consciência e cada vez mais pressão da sociedade para que essas empresas se tornem, né, de uma forma mais sustentável. Então, não é só o cidadão que tem que fazer sua parte, do que a gente já faz, né? A gente já está aí lutando por isso há muito tempo, como eu falei. A iniciativa privada mas a iniciativa, também, ela está sendo pressionada e também existe, né, os seus ISOs, as suas normas que ela precisa se adequar, né,
né? Caso ela não queira pelo amor, né? Ela vai conseguir, ela vai ter que se adequar. Exatamente. Então, assim, já existe essa pressão, já existe essa questão, né? Os próprios ODS hoje, que vem trazendo para as empresas, né? Essas questões. Mas eu digo que, assim, olhar para a educação ambiental, ela tem que ter esse olhar crítico, entender que não é só o indivíduo que tem o seu papel, né? Nós já estamos fazendo, nós já somos ecocidadãos, né? A maioria da nossa sociedade. É mentira dizer que a gente não tem essa consciência. Quem não faz é porque não está lutando pela sobrevivência. Não é porque não quer, né? Porque nós trabalhamos na perspectiva do meio ambiente, da sustentabilidade com meio ambiente, economia e social. Então, quem não está fazendo não é porque não quer, porque está lutando pela sobrevivência, né? E o setor privado, ele tem esse papel de enxergar e cumprir o seu papel, né? Eu percebo, assim, principalmente em alguns espaços, uma rejeição. Sim. Né? É uma rejeição. E eu entendo, por isso que eu fico assim, você faz lá que não, que isso já está mais avançado. Eu, assim, no meu mundo da advocacia, eu percebo muita rejeição, né? Porque há uma crença de que se eu protejo, se eu defendo, eu estou indo de contra a minha produção, a minha economia, né? E isso é que me preocupa, porque às vezes quando a gente dá orientação, quando a gente dá orientação, há uma resistência. Eu lembro que é um fato que eu costumo contar de clientes de se revoltarem por dizer não é possível que eu estou sendo processado porque eu não tenho uma licença ambiental, eu estou sendo processado porque eu suprimi uma vegetação. Então, eu acho, assim, dentro do meu universo, que muita coisa ainda tem que ser feita. Sim. Né? Eu sinto falta disso, né? Às vezes, por exemplo, vem consultas de coisas absurdas, como às vezes as pessoas, não, eu queria te contratar porque eu quero fazer um lançamento no manguezal. Eu disse assim, você não vai me contratar porque isso não tem como, né? E quando às vezes a gente dá orientação, aí veja, é uma área de preservação permanente, de fato, você não poderia ocupar, vamos ver se a gente consegue mitigar, diminuir essa ocupação, né? Recompor a mata ciliar, mas eu ainda sinto nessas pessoas, vamos chamar de produtores, uma resistência. Você percebe isso também? Com certeza, eu entendo, porque por muito tempo a gente fez essa dicotomia meio ambiente com desenvolvimento, né? E infelizmente isso, né, foi construída essa dicotomia, né? A gente não consegue, às vezes, enxergar. Só que eu enxergo, eu percebo, principalmente quem está no setor produtivo, né? Quem está no setor produtivo quer o quê? Produzir. E quanto mais a gente diz assim, não, mas essa linha aqui você tem que preservar, você tem que ter essa área de preservação permanente, ele está deixando neste momento de produzir. Mas ao longo do tempo, né? Como é que ele vai colocar ali, produzir ao longo do tempo e os serviços ambientais? Quem é que vai prestar, né, esses serviços ambientais para que a sua produção continue? Né? A própria questão da polinização, que é um serviço ambiental tão importante que a gente vê cada vez menos se condensando. Então, assim, ao longo do tempo, eu compreendo, sim, que as pessoas querem produzir e, às vezes, tem essa dificuldade de entender, né, que a questão ambiental, ela não está alinhada ao desenvolvimento. Mas é muito pelo contrário. Quando você alinha a questão ambiental e você percebe, né, que quanto mais você traz para a questão da preservação, dos serviços ecossistêmicos, ambientais, né, como a gente já tem hoje, a preservação do recurso da água, né, quando a gente tira a mata ciliar, quando a gente faz esse recorte, a gente tira aquela dimensão, né, da nascente, a gente está tirando o quê? O nosso próprio produto, que é o recurso da água, que eu nem chamo mais de recurso, eu chamo bens da natureza, porque não são nossos. E tem uma valoração, exato, né? Em outros países
isso já está sendo discutido, né? A questão do direito da natureza, né? De ter seu direito ao rio, direito às árvores. Então, assim, eu percebo sim, mas eu também acredito que esse também é um papel da educação ambiental, né? Quando você fala para o seu cliente, a pessoa que está querendo contratar, você está fazendo o papel de educação ambiental, porque você está informando a ele que isso não é possível perante esses critérios que foram estabelecidos pela lei e também que ele deve ser orientado, né? Que muitas vezes ele pode até querer, mas não é poder, né? Não, querer, a gente pode até querer voar, né? Mas não é poder. E ele tem que ser educado e trazer essas informações para ele sobre o que aquela biota, aquela área tem de oferecer para ele, e economicamente, principalmente, Perfeito. né? Porque eu acho que quando a gente trabalha a questão da produção, a gente pode ser uma produção sustentável, né? De um olhar que traga essa sustentabilidade econômica também para os produtores. E eu acho que isso está sendo discutido com muita força nesse momento histórico nosso. Sim. Né? Então, eu acho que esse momento, que eu brinco, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que é a virada de um paradigma. Né? Nós estamos saindo de um paradigma para estamos tentando, né? O paradigma é isso, a gente vai tentando, vai modificando e vai tentando se adequar a esse paradigma, que é o paradigma da sustentabilidade, né? Que é o paradigma da gente olhar para a questão ambiental nesse tripé, né? Da sustentabilidade, e olhar que se a gente tirar a questão ambiental, o econômico não vai conseguir se manter. E outra, compreender, que a gente falou aqui, né? Do valor dos serviços ecossistêmicos. Existe um valor. O fato por si só de você ter uma licença ambiental não quer dizer que você não tenha que responder, por exemplo, para o dano ambiental interino. Então, muita coisa está avançando, muita coisa está mudando. Mas o que eu quero dizer-lhes é que eu estou encantada com essa minha convidada. Não só porque fala bem, mas porque ela tem um brilho nos olhos quando ela fala de meio ambiente, de educação ambiental. E assim, eu queria poder ouvi-la mais. Mas quem sabe, numa outra oportunidade. Como você gostaria de encerrar esse bate-papo maravilhoso? Olha, eu queria agradecer, né, por esse espaço, pelo convite, por poder falar pelo que a gente ama, pelo que a gente luta, né? Eu acredito nessa educação ambiental, eu acredito nesse seu movimento de trazer a questão da comunicação para que a gente possa difundir, né, o quanto a gente já está avançando e o quanto a gente ainda precisa avançar. Então, eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição, né, para quando quiser, estarei aqui, e também para que você conheça os nossos projetos, também Sim. conheça também a nossa atuação, né, da qual, assim, eu sou apaixonada. Eu quero de perto conhecer, Por bem favor. de perto. Colocar uma bota que eu adoro e ir pro campo. É uma das coisas maravilhosas de quem trabalha com o meio ambiente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima terça-feira de hoje a 15. Eu quero fazer toda semana, mas é de hoje a 15. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, querida.